E dando sequência aqui ao nosso curso, tudo que o empreendedor precisa saber antes de abrir o CNPJ, vamos falar agora quais são os documentos necessários para abrir o CNPJ. Então, os documentos que precisamos são dos documentos pessoais do sócio, da pessoa que está querendo abrir a empresa, e também dos demais sócios, no caso de ter um ou dois sócios a mais. Precisamos também do IPTU, do comprovante de endereço, muito importante. Precisamos de todas essas informações, número de telefone, e-mail e site, se tiver. Também precisamos saber se a pessoa é casada ou não. Se for casada, também precisamos saber qual é o regime de casamento da pessoa. Todas essas informações, elas são muito úteis. Por quê? Porque no momento em que vamos abrir um CNPJ, essas informações elas são exigidas. Se não informarmos essas informações dentro do sistema, ele não aceita. Então, é importante ter bem definido. Mas a pessoa fala, eu não sou casado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vai colocar ali que é solteiro. A profissão também da pessoa é obrigatório ter. Qual é a profissão daquela pessoa? Depois dessas informações, precisamos saber qual é a atividade que a empresa vai exercer. Por exemplo, se é prestação de serviço, se é venda de mercadorias, se é uma atividade de clínica ou uma atividade de exames, ou se é uma atividade de postos de gasolina, ou farmácia, ou supermercado. Então, vai existir diversas atividades que o contribuinte ou o empreendedor ele vai pesquisar antes de abrir o negócio, né? Qual ramo de atividade ele quer seguir. Depois de definido qual é a atividade que ele vai desenvolver na empresa, o outro passo é agora a questão do registro na Junta Comercial, na Receita Federal, na Prefeitura e na Secretaria de Estado da Fazenda. Então, esses são os órgãos principais. Depois disso, também temos outros órgãos. A depender da atividade, vamos ter a Vigilância Sanitária e também vamos ter a empresa do meio ambiente, a depender do tipo da empresa e a localidade onde vai ser aberta. Então, dentro do contrato social, será definido os sócios e a quantidade, ou seja, o percentual do capital social para cada pessoa. A questão do percentual pode ser qualquer percentual, desde que feche os 100%. Então, pode ter 50%, outros 50%, ou até mesmo um 30%, outros 70%. Isso vai ser acordado entre as duas pessoas, entre os sócios. Vai ser acordado entre elas. Então, vai ter que definir qual é o objeto dessa empresa, o objeto social dela, ou seja, quais são as atividades que ela deseja desenvolver. Dentro do contrato social também é determinado quem vai ser o responsável pelo CNPJ perante a Receita Federal e os demais órgãos. Também será definido qual vai ser a forma de distribuição dos lucros da empresa, se vai ser por meio de dividendos ou prolabore. Também vai ser definido, no caso de morte, o que é que vai acontecer com a empresa. Como é que vai fazer para regularizar, se vai entrar um outro sócio ou se a empresa vai se extinguir naquele momento. Também é definido o município onde será o fórum, o foro da empresa, onde vai ser discutido assuntos jurídicos que não foram acordados, não chegou em um acordo entre os sócios da empresa. Então, tudo isso já é definido no contrato social. É importante não confundir o contrato social com o memorando de entendimento. O contrato social ele está estabelecido no Código Civil Brasileiro. Então, dentro do Código Civil, traz todos os critérios para seguir, para elaborar um contrato social. E também as legislações de cada junta comercial, que são complementares ao Código Civil, para poder fazer o contrato social. Então, é muito importante saber que o contrato social ele não é feito aleatório. Existem critérios de acordo com a legislação específica. Já o memorando de entendimento, ele é um documento elaborado pelo CNPq junto com a Receita Federal,
que é um memorando de entendimento entre duas pessoas físicas ou jurídicas, ou pessoa física e pessoa jurídica, sendo uma pessoa física ou jurídica do Brasil e outra pessoa física ou jurídica do exterior, seja de qualquer parte do exterior. Onde esse memorando tem por finalidade ajudar no entendimento comercial. Esse memorando ele vai trazer as regras de responsabilidades e obrigações, o que está sendo discutido e é obrigado a traduzir em duas línguas, como por exemplo, o inglês e o espanhol. Então existe todo um critério também a ser observado. Então não confundir essas duas informações, esses dois documentos. Por quê? Porque já teve situações em que as pessoas confundiram esses dois documentos e gerou processos judiciais. Então, muito importante. Se está com dúvida, procure um contador, procure um especialista tributário ou procure um advogado para poder auxiliar vocês. Depois de tudo isso pronto, é entregue na junta comercial e da junta comercial é entregue para a Receita Federal, para que assim a Receita Federal possa liberar o CNPJ. Então, Receita Federal e junta comercial, eles trabalham em conjunto. Então, depois de toda a documentação organizada de acordo com o que a legislação exige e estabelece, é repassado para a Receita Federal que está tudo ok e assim eles emitem o CNPJ. Depois do CNPJ ativo, a pessoa começa a desenvolver as atividades. Lembrando que é nesse momento de abertura que o contribuinte ele vai informar o porte da empresa, conforme já falamos sobre o porte da empresa na aula anterior. Além do porte da empresa, depois de abrir o CNPJ, é que vai fazer a solicitação pelo regime especial, ou seja, o regime tributário da empresa. Quando é um MEI, já abre direto, já vai para o MEI como optante pelo Simples Nacional. Já as demais empresas têm que fazer a solicitação. Se vai ficar optando pelo Simples Nacional, se vai continuar como lucro presumido ou lucro real. Então, existe aí umas regras para serem seguidas. Então, por isso que é importante a pessoa desenvolver primeiro o plano de negócio para que isso já esteja no papel antes de fazer a abertura. Se fazer a abertura de forma equivocada, que o cliente não queria, tem que fazer depois toda a alteração e daí dá mais trabalho ainda. Então, é importante já trazer todas as informações antes para abrir o CNPJ de forma correta. Na nossa próxima aula, eu vou falar para vocês sobre os regimes tributários e sobre os tributos que vai incidir em cada tipo de atividade.